Pessoal, é muita responsabilidade. Eu não vou chorar. É muita responsabilidade falar depois, né, dos 3 colegas com essas dicas maravilhosas. Então, eu vou pedir licença e vou de colinha. Fiz uma colinha, tá? E aí eu já quero começar dizendo para vocês que é muito importante planejar o texto. Vocês não têm ideia de quanto tempo eu fiquei planejando este texto. Então, planejamento, organização, revisão do texto, certo? Então, com a licença de vocês, eu vou ler. Minha trajetória, o que vivenciei, ensinei e aprendi no Riachuelo. Hoje estou sendo desafiada de forma ímpar. Tenho de colocar 30 anos de dedicação, de amor e gratidão em apenas 10 minutos. Ou seriam 30 linhas? Aproveito então para dar a minha primeira dica. Foquem no tema. Organizem o pensamento lógico. Bem, minha história como professora de redação iniciou há 30 anos. E como alguns de vocês já sabem, eu iniciei como avaliadora de redação do Riachuelo a convite da professora Nívia Carneleto, professora de português na época. No mesmo ano, fui convidada a dar aula de redação em um outro cursinho da cidade e logo em seguida convidada a dar um curso de redação no Riachuelo. Deu-se um impasse. Na época, não era permitido trabalhar em mais de um cursinho. Porém, o diretor do Riachuelo, Dr. Falkenbach, rompendo a tradição da época, contratou-me. E embora eu tenha trabalhado em muitas outras instituições, em uma época eu tive uns 8 empregos mais ou menos, no decorrer desses quase 30 anos, mantive-me ligada ao Grupo Riachuelo. Minha pergunta: por que fui saindo de outras instituições, mas permaneci aqui? Tenho muitas razões, mas vou elencar 4 delas. E aqui vai a minha segunda dica. Argumentem para justificar e comprovar as suas teses. Primeira razão. Tive a minha primeira experiência de aulão no Riachuelo. E foi naquele momento que entendi que era isso que eu queria fazer a vida inteira. Ao olhar para trás, lembro com carinho daquele primeiro aulão. Naquele ano, por ser iniciante, ficou combinado que eu não participaria dele. Porém, enquanto eu observava com admiração os professores no palco, revisando os conteúdos desenvolvidos durante o ano e arrancando risadas dos alunos, uma professora me empurrou para o palco gritando: "Vai lá, Jandira, vai dar dicas de redação, é o teu momento." Surpresa, olhei para ela, neguei com a cabeça. Tarde demais. Já no palco, um colega colocou um microfone na minha cabeça e gritou para os alunos: "Pessoal, a professora de redação vai dar dicas para a prova." Vontade de sair correndo. Mas, no curto espaço de tempo que tive de decidir entre avançar ou recuar, olhei novamente para a plateia. Ela era imensamente maior do que eu imaginara. Silêncio absoluto. Os alunos aguardavam e percebi de longe o sorriso no rosto de alguns deles. Colegas de outras disciplinas também estavam assistindo. Foi então que algo mágico aconteceu. Os alunos não eram mais alunos, eram jovens guerreiros que lutavam arduamente em busca do sonho de ingressar na universidade. Vi rostos cansados e olhos esperançosos. Entendi que a vaga em uma universidade federal era para eles o pote de ouro no fim do arco-íris, o cálice sagrado. Não tive mais dúvidas. Ajeitei o microfone na cabeça e iniciei minhas dicas. Foram exatamente 15 minutos. Ao final deles, retirei o microfone e aguardei.
Foi então que ouvi alunos aplaudindo e finalmente respirei. Havia criado a conexão, o elo que me ligaria a meus alunos para sempre. Segunda razão, no Riachuelo, pude me desenvolver como a profissional de redação que havia decidido ser. Durante estes anos, fiz especialização, mestrado e doutorado, e nesta instituição pude desenvolver meu trabalho com autonomia, graças à credibilidade que me foi dada. Terceira razão, no Riachuelo encontrei os melhores alunos, que não só confiaram em meu trabalho, mas também me fizeram estudar cada vez mais. Mais de 25 anos depois daquela primeira entrada no palco, encontro nos corredores do Riachuelo guerreiros memoráveis que lutam contra o sono, o cansaço, a saudade de casa. E eu continuo abraçando o sonho de muitos deles, cobrando, exigindo, na certeza de que o texto ideal é uma busca incessante. Quarta razão, no Riachuelo encontrei colegas que se transformaram em amigos, em família que se escolhe. E aí vai a minha terceira dica. Antes de escrever a conclusão, releia a introdução, identifique seu ponto de partida, retome as teses, os argumentos. Quanto a mim, ao final desse texto, quero dizer que no Riachuelo ensinei, aprendi e me diverti muito. Tenho muito orgulho de pertencer a essa instituição. E hoje, ao final desta etapa, tenho muitos motivos e muitas pessoas a quem agradecer. E como a lista se tornou infinita, vou nomear alguns em especial. E por meio deles, quero agradecer e prestar uma homenagem de gratidão a todos que fizeram parte dessa trajetória. Para agradecer à família Falkenbach, nomeio Marcos e Christian Falkenbach, meus chefes diretos. Marcos, né, o melhor chefe. E Giana Falkenbach, por meio dos quais agradeço a todos os membros da família Falkenbach, especialmente ao Dr. Lito, em memória. Para agradecer aos colegas que me acolheram, que me deram uma oportunidade, nomeio Lívia Carneleto. Para agradecer aos colegas, todos, sem exceção, ao longo de toda a minha trajetória, nomeio Vanessa Pagnussati, minha colega e minha parceira de redação, que me acompanha e me apoia, e que inclusive me sugeriu esta despedida. Para agradecer aos coordenadores que encontrei durante o percurso, nomeio Ana Paula Betega, coordenadora e minha amiga, que sempre fortaleceu e confiou em meu trabalho. Para agradecer aos meus incontáveis alunos no decorrer desta longa trajetória, nomeio Graziele Pérez, Eduardo Machado, Túlio Rigg e meus alunos do Smart deste ano. Agradeço também, sem exceção, a todos os funcionários que compõem esta equipe. Deixo para vocês algumas dicas a todos vocês, queridos alunas e alunos. Nunca se afastem de seus sonhos, nunca. Estudem muito, aceitem os desafios que se apresentam todos os dias. Curtam todas as etapas desta caminhada. Não é só a chegada que importa. O percurso é fonte de aprendizado e vai ter muito sentido mais adiante. Confiem em vocês. Essa é, assim, a dica principal. Confiem no potencial de vocês. Confiem no sonho de vocês, no desejo de vocês. E como última observação, quero dizer que estou feliz e realizada por ter a oportunidade de estar me despedindo no mesmo lugar em que iniciei, com pessoas que amo e admiro. E para sintetizar, convido a Vanessa a ler esse texto para nós. E deixo, para vocês um grande abraço e a minha admiração a todos os colegas. Amo muito vocês. Lê bem alto. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas. Eu não ia ler.
que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Teixeira de Andrade. Muito obrigada mesmo, com muito carinho, com muito amor, com muito orgulho de tudo isso que eu estou vivendo hoje e que eu venho vivendo, né, ao longo desses 30 anos. E neste lugar, que é muito especial para mim, neste cursinho. Muito obrigada. Obrigada pela parceria. Bom, eu acho que a gente tem que considerar muito obrigado. Obrigado por falar muitos sentimentos, gente. Sempre. Né? E uma das coisas que eu sempre falei para a Jandira foi o quanto eu admirava pela competência, pelo trabalho, pela vontade de conhecer e saber o que os alunos precisam e precisavam muito dela. Então, eu sempre disse, né, Jandira, eu sempre deixei muito claro a minha admiração. E eu quero te dizer o que eu já sempre te disse, que é uma satisfação, um orgulho, uma emoção muito grande ter trabalhado contigo e fazer parte um pouquinho da tua vida. Vai ser sempre muito bem recebido. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Pode ser muito difícil, né, esse tipo de situação, essas despedidas de pessoas que a gente tanto admira e que a gente tanto gosta, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender também que existem ciclos, existem momentos que a gente precisa se dedicar a determinadas iniciativas, determinados projetos, e eu sei que é isso que a gente está fazendo agora. O que fica, especialmente para cada um de nós, inclusive como exemplo, né, como referência, é a forma como a Jandira sempre conduziu o seu trabalho dentro do Riachuelo, com muita dedicação, com muita competência e com muita transparência, né? E com muito altruísmo também, né? Porque a Jandira foi a primeira professora do doutorado. E eu me lembro quando isso era uma referência para mim e lembrar, poxa vida, nós temos no Riachuelo uma professora de doutorado. E essa professora está aqui disposta a compartilhar tudo que ela estudou, tudo que ela aprendeu com os nossos alunos. Que satisfação a nossa, né? Que privilégio a nossa ter uma profissional como tu. Muito obrigado mais uma vez em nome de toda a nossa equipe. Valeu, gente. Um abraço.